Alô, meus amigos da City TV, um grande abraço. Aqui estamos nós com mais uma edição do City Esporte, o programa que você já está acostumado a acompanhar conosco na City TV. Já faz mais de um ano, hein, que estamos aqui toda terça-feira, 19 horas, um programa inédito, sempre com um grande convidado, para a gente poder falar das coisas do esporte da região do Vale do Paraíba, tá certo? Você nos acompanha no canal 525 da Claro, no YouTube, tem também o nosso aplicativo no celular que você pode baixar aí na sua loja e ficar nos acompanhando em tempo integral. 19 horas de terça-feira, o primeiro programa. Depois, você sabe, a programação mostra a repetição também das entrevistas e você tem algum outro dia que você pode nos acompanhar, tá certo? E hoje, neste dia do nosso City Esporte, nesta terça-feira, eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da City TV para conversar conosco, para falar de um assunto que eu tenho quase certeza que você não conhece, porque a gente tem também aqui que abrir as portas para muita coisa bacana que o esporte da região acaba fazendo e acaba divulgando e muitas vezes não tem o conhecimento geral. Eu recebo aqui o Orlando Alves, que é o presidente do Galácticos. É o Galáctico do Real Madrid, não, mas é o Galáctico do Esporte Clube Nanismo. Isso mesmo, Nanismo, dos anões. Pessoal que faz um trabalho muito bacana que eu só fiquei conhecendo aí há algum tempo atrás. O Orlando participou do programa do José Carlos Marajá, nosso professor Marajá, do quiz dele, e aí eu conheci o Orlando e combinamos para que ele, então, viesse aqui para falar a respeito desse trabalho que é muito bacana. Seja bem-vindo, Orlando. Tudo bem? Boa noite, como vai? Boa noite, Carmo. Boa noite a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Já falei várias vezes, sou seu fã. Muito obrigado. Assisto diariamente com o Nicolini. E uma honra poder falar do esporte pro nanismo para as pessoas que têm essa condoplasia e como eles podem praticar o esporte de maneira saudável e também ajudar a inclusão social. Então vamos explicar desde o começo, mostrar que tem uma bola, que daqui a pouco o Orlando vai falar de onde tem uma medalha, tem uma camisa, que essa aqui é minha, ele me trouxe de presente. O nanismo, obviamente, é do pessoal que não cresceu, que teve problemas. Eu queria que você falasse como é que isso aí. Por que você resolveu trabalhar com o nanismo? É por conta do seu filho, da família? Como é? Conta a história aí para nós, Orlando. Tá. Bom, vamos lá. Em 2012, nasceu meu filho João Pedro, né, meu primeiro filho homem, e ele nasceu com a condoplasia. A gente ficou sabendo disso. Como é que o nome é? A condoplasia. A condoplasia. E o médico veio com esse termo para nós aqui, eu desconhecia o termo, e foi detectado isso no pré-natal. Antes dele nascer, foi detectado, né? Então, o que é condoplasia? Nada mais é do que você ter os membros inferiores mais curtos. Você tem uma altura limitada, você vai chegar a 1,40 m, ao máximo 1,50 m, que é onde é tido como nanismo, né? Tem que ter um laudo do genicista, que cuida dos genes. E isso se dá numa má formação. Então, a questão quem estuda biologia, eu lembro da biologia na escola, dos cromossomos, né? Azão com azinho, bezão com bezinho, tal, né? Então, ali houve uma má formação e ficou com os membros inferiores curtos. Você já tinha filhos? Tinha uma menina. Que foi normal? Só normal, né? Na minha família não tinha ninguém com esse histórico, nem na família da minha esposa. Então, para nós foi uma surpresa muito grande, né? Foi até um baque, porque a gente não esperava, imagino, né? Como é que... E qual foi o motivo? O médico detectou um motivo? Assim, a cada 100 mil casos, em média, você pode ter um caso com nanismo. Então, é aleatório essa questão. Claro, quando você tem alguém na família com nanismo, a probabilidade é maior. Tá. Né? No caso, por exemplo, meu filho, se ele casar com uma mulher de estatura normal, ele vai ter a chance de ter um filho com nanismo 50%. Os dois tiverem nanismo, a chance é de 100%. No nosso caso, não tinha ninguém na família, é um caso a cada 100 mil. O caso, um casal o rapaz e a moça de nanismo, eles casando, é certeza que o filho vai ter também o mesmo problema. Exatamente. Então, Eu lembro aqui do caso do Nelson Ned, né? Que é um dos grandes nomes da história da música brasileira, que tinha esse caso, e ele casou-se com uma mulher grande, né? E as filhas dele são todas grandes, né? Não teve nenhuma filha com nanismo. Todas elas, 2 ou 3, eu já vi falando por aí, todas elas nasceram normal, né? Que a probabilidade nesse caso é 50%. 50%, né? Quer dizer, foi pro lado da esposa. do outro lado. Bom, e aí, João Pedro, seu filho? João Pedro. E meu sonho era ter um moleque. Eu sou apaixonado por futebol, né? Gosto muito de futebol.
E meu sonho é Gostando de futebol do jeito que você está olhando assim, eu tenho certeza que você é palmeirense. Orlando é corintiano, já conheço ele, mas estou brincando com ele aqui. Corinthians somos rivais, né? Mas é uma rivalidade saudável E você sempre gostou de futebol, o corintiano falou, bom, tem meu moleque Agora lá, vou levar ele para jogar bola comigo no Corinthians. Nasceu jogador caro. É. Então, tudo decorado no quarto e tal. E aí, quando ele nasceu, essa notícia para nós foi um baque, né? A gente não esperava. Foi até difícil assimilar um pouco no começo. No pré-natal vocês já descobriram? Descobrimos. Aí né? vocês foram já mês antes de tratando, nascer. você e sua esposa. E como é que foi esse tratamento? Como é que você foi assimilando isso daí? É seu filho, né? Não, primeiro que o primeiro sentimento de amor, né? O amor não vai mudar. E aí você tem a gente até queria filmar o parto, o médico foi até meio assim, mas vai filmar, de repente, né, pode ser um pouco diferente do normal, mas não, vamos filmar, não importa, tudo mantido conforme planejado. Bom, ele nasceu, ficamos durante 2 anos buscando tratamento. A gente imaginava que devia haver um jeito, Certo. né? Aí cada um fala Em uma coisa. termos de saúde, assim, normal? Normal. Somente o tamanho um pouco menor. Certo. E aí tem tratamento, a gente acompanha com o geneticista, né? Acompanha com o neuro. Bom, 2 anos tentando algum tipo de opção. Cada um fala uma coisa, tem hormônio do crescimento, vai no Hospital Menino Jesus em São Paulo, põe hormônio do crescimento. Não, vai na Santa Casa de Misericórdia, vai no hospital tal, enfim, fomos em vários hospitais e a resposta sempre é a mesma, não tem o que fazer. É uma formação, ele vai ser menor mesmo, tal. E aí, quando a gente descobriu, nesse meio tempo, a gente descobriu um médico que nos deu uma opção. Olha, o Hospital das Clínicas, que é um hospital, né, de alto nível, com muita referência. A gente falou assim, ó, você quer um jeito, tem um jeito. Opa, o que a gente queria ouvir. Finalmente achamos um médico que vai nos dar uma opção. Não é hormônio do crescimento, não é remédio, assim, você pode autorizar, a gente quebra as pernas dele, né, quebra a perna, coloca aquela gaiola, na hora de consolidar os ossos, a gente se afasta um pouquinho, vai crescer mais 10 centímetros. Vai ficar mais de ano sem andar, de toda a recuperação, né? Isso com quantos anos? 2 anos. 2 anos. Então, vai ser muito dolorido para ele o processo todo, quebrar as pernas, se assinar, né? A gente achou que não valeria a pena, tanto sacrifício, privar o menino por 10 centímetros, né? E a gente não aceitou. Só que assim, a parte boa da história, nesse todo o processo que fizemos vários exames, a gente descobriu que ele tinha um líquido na cabeça que estava sendo pressionado, que era já peculiar do quintenanismo, a gente não sabia disso, você tem que fazer uma cirurgia quando é criança, porque tem que tirar esse líquido da cabeça. E aí tem cirurgias que você tem que colocar a válvula, às vezes não precisa da válvula, a gente optou pela uma cirurgia que fosse para resolver de vez, né? Não precisou de colocar a válvula. Só que nesse momento da cirurgia, com 2 anos, a gente caiu em si. Olha, é como se fosse assim, você está reclamando, Deus, eu vou tirar de vocês então. Vocês não estão aceitando, eu vou tirar. E a gente falou, não, por favor, deixa ele aqui, mais baixinho, não tem problema nenhum. E a cirurgia foi um sucesso, a gente se pegou nessa época, se pegamos muito na parte religiosa, na fé, na espiritualidade. E aí tudo bem, ficou ok, fez a cirurgia, vida que segue, mas na minha cabeça o sonho de jogar futebol acabou, tá na gaveta. Não tem como jogar futebol com nanismo, né? E até o termo que a gente usava era não, depois a gente descobriu que não, até para quem está nos ouvindo e assistindo aqui, temos a NABRA, Associação Nacional Brasileira para quem tem nanismo, que ela orienta que o termo anão é pejorativo, né? Então você tem que usar pessoas com nanismo. O termo anão é pejorativo, porque é piada, negócio de circo, né? Pintor de rodapé, Branca de Neve, então não é correto você se referir a alguém. Pessoas com nanismo. Exatamente. Bom, e aí o futebol ficou na gaveta. Quando ele fez 5 anos, eu cheguei em casa do trabalho. Essa cena marcou muito para mim. Minha esposa falou assim, o João tá tudo feliz. Minha mãe, que a minha sogra deu um presente para ele, ele adorou o presente. Aí eu fui lá ver, ele estava brincando todo sorridente com uma bola. Nossa, que surpresa, uma bola, ele adora futebol. Passou a semana seguinte, cheguei em casa, minha esposa, olha, o João tá feliz. Deu um presente para ele que adorou o presente. Falei, o que é? Eu fui lá ver, era uma chuteira. A primeira bola dele não foi eu que dei, foi a minha sogra. E a primeira chuteira não foi eu que dei, foi a minha esposa que deu para ele. E aí eu senti... E ele de inteiro jogando futebol em casa. Ele com 5 anos? Com 5 anos. E assim, para saber, para quem está nos acompanhando também, Orlando, e isso é muito interessante, serve, porque eu acho que muita gente acaba se escondendo, que tem esse problema e tal, e acaba não participando tanto. Como é que o João foi crescendo, assim, ele vendo os amigos maiores, você colocou em escola normal, não colocou, tem uma escola própria, como é que era o sentimento do João? Então, essa é uma boa pergunta, cara. A gente sempre tem uma preocupação de não
de preservá-lo um pouco nessa questão do bullying, né? A gente sempre colocou ele para praticar esportes. Entre aspas, você escondia ele um pouco? Não, Não. não escondia, mas eu tinha medo da escola. Porque a escola é um ambiente propício ao bullying, né? São todas crianças. Lógico. Né? E eu aprendi também com o futebol que toda criança tem um pai. Então, você chamar a atenção da criança, você vai também comprar briga com o pai ali, com a mãe do lado. Então, a preocupação nossa era ele jogava esportes, praticar esportes, natação, judô, sempre Era um moleque esporte. comum, vivia a vida dele. Mas na escola a gente colocou primeiramente uma escola especial, para pessoas especiais. Então claro. ele começou a fazer o prézinho lá, não tem pré mais, era a infância, né? Jardim da Infância. infância. Para infância, jardim da infância. Tem outro nome agora. E aí tinha a escola lá em Lorena, maternal, né? berçário. Isso. Começou lá com 2 anos e pouco, quase 3 anos. Então ela tinha crianças especiais com síndrome de Down, tinha crianças que eram cadeirantes, tinha crianças que tinham autismo, e ele tinha nanismo. Então ele era mais um PCD dentro daquele universo de crianças. Tinha alguma outra criança com nanismo? Não, só ele. Mas ele convivia muito bem lá na escola, convivia muito bem. Depois a gente colocou ele numa escola particular, ele estudou na escola colégio adventista, né, desde o começo. E ficou lá 1 ano, super bem acolhido lá, né, uma escola muito disciplinada. Então, tive uma experiência de 3 meses, quando ele passou do primeiro para o 2º ano, que a gente tentou, para reduzir custo, tentar fazer escola pública. A experiência não foi muito boa. Escola pública, ele era uma atração no intervalo. As crianças ficavam ao redor dele, e aí me perguntavam quando eu pegá-lo, pô, e quantos anos ele tem? 3? Tem 30? Tem 40? Tem 10? A criançada não tinha ideia da... Tudo curioso. Ele nasceu assim, ele vai morrer assim, ele vai ter filho, ele vai casar, como é que é? E eu ficava preocupado com como que ele via essas questões em relação a ele. Como é que ele ia suportar isso e tal, trabalhar em cima disso, apesar de ser criança. Exatamente. Aí eu respondia para as crianças, algumas coisas, muita pergunta, ficava um pouco tenso. Aí eu marquei com a diretora uma reunião com os pais, e na reunião de pais eu orientei os pais, expliquei a história do João para os pais depois replicarem para os filhos, para que o João deixasse ser na escola uma motivo de atração, ver ele e o João com naturalidade. Mas depois a gente voltou para a escola adventista, né? Ele está lá até hoje, e lá é um ambiente maravilhoso, né? Assim, em relação a isso, é um respeito muito grande. Ele é muito carismático, João Pedro, né? Muito carismático. Quando ele vai, ele tem um coração, falo que o coração dele é melhor que o meu. Ele é fantástico, enfim. Mas aí aconteceu, aí coloquei a escola de futebol, lá de JS Lorena, né? Futebol de society, com 5 anos. Ele ficou lá dos 5 até os 8, nessa época até conheceu o Marcelo Carioca, que foi lá fazer uma apresentação. E foi muito bem, sempre queria ser atacante. Né? Quando ele fez 8 anos, jogou dos 5 anos, aí eu falei pro técnico, olha, tá difícil ser atacante, porque ele é muito menor que os zagueiros. A bola em profundidade tem que dar 4 passos para dar um passo do zagueiro. Ele saia antes, chegava depois, que era desigual. Claro. Bola aérea também, ele dá na barriga do zagueiro. Aí eu falei com o técnico, o que você acha? Vamos trazer ele para o meio. Põe no meio de campo, ele sai da correria, sai do confronto na área e só lançamento articular. Foi super bem. Depois jogou também no Flamenguinho, lá em Lorena. Que jogando com crianças normais. Normais, sempre normais. O Flamenguinho, que era futebol de campo. Também jogou numa escola também lá de futebol de salão, lá no Secap. Lorena, me fugiu o nome agora, mas acho que era Nenê, se não me engano, futebol de salão. Então ele jogou, ao mesmo tempo, salão, society, campo, com 10 anos. Mas salão não era muito fã de salão, não, porque salão tinha que marcar a pose, guardar a posição, e ele sempre era igual de distribuir o jogo ali e tal. Ele sempre foi bem ativo, né? Muito ativo. E foi bom até ele jogar no Flamenguinho, porque o Flamenguinho tem uma realidade importante lá, porque no society ele tinha lá crianças com poder aquisitivo melhor, né? Então, cada vez queria a chuteira do Cristiano Ronaldo. Eu quero a chuteira dessa, a chuteira tal. E lá no Flamenguinho é um lugar um pouco mais simples, pessoas que tinham chuteira que estavam um pouco mais judiada, e ele viu que a realidade era outra, ele começou a entender um pouco mais isso, então foi bom para ele sentir os dois ambientes. Bom, mas aí para dar um avanço na ordem cronológica dos tempos, quando ele fez 11 anos, e aí sentimos que nos campeonatos, a visão minha do Orlando, achava que o treinador deixava um pouco mais no banco porque ele era menor. E ele queria jogar muito, ficava no banco, e eu senti que começou a fazer mal um pouco para ele. E aí um amigo falou assim, Orlando, você não tenta colocar ele no clube de um futebol bananismo, alguém do tamanho dele, porque vai ser igual, vai ser justo, né? Porque, mas não tem, cara. Não conheço, né? Eu ouvi falar que tinha um Gigantes do Norte, há muito tempo atrás, que era campo lá no Pará e tal, mas... Gigantes do Norte, nunca ouvi falar. Começou nos anos 90. Aliás, um parênteses aqui,
o futebol de nanismo, o Brasil é pioneiro. O Gigantes do Norte, lá no Pará. Né? Eu falei, mas lá no Pará é campo, estão tudo adulto. Enfim, aí eu comecei a vasculhar, mas não me interessei muito. Eu achei que não tinha. Esse amigo meu foi lá, o Fernando Reis, lá em Caçapava, um abraço pro Fernando Reis. Pesquisou, ó, tá aqui o Instagram. Tem aqui o Brasa, na época era Brasa, né? O Brasa até começou em 2017, o Brasa, depois eu falo um pouquinho do Brasa. E aí me apresentou o Instagram, fui lá, mandei um direct pro presidente. Ó, tem um atleta aqui em Vale do Paraíba, quer jogar futebol, queria conhecer a instituição. Pode vir aqui. Foi super receptivo, Zé Carlos. Abraço, Zé. Fui pro Rio de Janeiro. O Brasa é de onde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É a seleção brasileira, né? Ah, seleção brasileira já. É a sede, seleção brasileira já. Ah, tá. Né? E a sede ficava no Rio de Janeiro, fui para lá. Você nem sabia que existia. Nem sabia que existia. Isso foi 2023, 22, 23. Logo depois da pandemia. Desculpa, não, foi um pouco antes. Foi antes da pandemia, foi 2021, 2020, acho que antes da pandemia, 2020. Bom, aí fui lá conhecer o Brasa. Né? Foi lá, que lugar do Rio lá, você lembra? A gente foi a primeira Copa do Brasil, que foi até regional, né? Foi região sul, sudeste e tal, norte. Foi lá se não me engano, foi em Botafogo, no ginásio do Botafogo, lá das Olimpíadas, né? Fizeram um ginásio lá para as Olimpíadas e tal. E eu fui lá e fui ver o João para conhecer. Para minha surpresa, o João ficou em choque. Eu achei que ele fosse ficar feliz. Um de atletas jogando futebol, com nanismo, ele ficou assustado, porque acho que ele nunca viu tantas pessoas com nanismo juntas. E aí, talvez, não sei, ele nunca me falou abertamente, mas eu acho que a ficha dele caiu. Eu vou envelhecer desse tamanho. O meu futuro está aqui, eu não vou crescer muito. Às vezes ele ficou até um pouco em choque, mas aí hoje ele tem uma relação Era um fato que tinha que ocorrer também, né? Esse encontro dele, sabendo dessas coisas. Às vezes foi de um jeito meio inesperado, né? Isso, exatamente. Mas foi muito bom para ele. Bom, lá eu conhecia o Brasa, na época, porque era o Brasa, começou em 2017, Brasil e Anões. A própria seleção brasileira usava o termo Anões em 2017, que isso já foi alterado, já mudou, né? E aí, falando um pouquinho do Brasa agora, para a gente pegar o gancho do Brasa. Como que o Brasa começou? Começou em 2017, graças a um argentino. Sabia disso? Não. Um argentino. O Facundo é o capitão da seleção argentina, hoje é o presidente da Federação Sul-Americana de Futebol. Facundo tem nanismo também? Tem nanismo, né? E ele, na época, ele era um garoto também com nanismo, ele tinha um sonho de jogar na seleção brasileira, da seleção argentina, aliás. E aí conseguiu entrar na seleção argentina, com muito sacrifício, foi lá, buscou, a mãe dele me ajudou, a mãe dele é uma grande idealizadora do futebol nanismo, ajuda muito as seleções da América do Sul. E aí, depois de muito esforço, chegou na seleção, ok, o que você quer agora? Agora eu quero realizar meu sonho. Qual é o seu sonho? Argentina e Brasil. Era o sonho dele, era isso. E aí, cadê a seleção brasileira? Veio pro Brasil, que a seleção brasileira? Não tem. Como não tem seleção brasileira? Não tem, mas meu sonho é esse, não tem. E na Argentina tinha outros clubes? Tinha mais gente que participava ou não? Da seleção, sim. Mas... Eu não lembro se tinha clubes lá. Tá. Na época, eu não sei se tinha clubes. Ele já fez direto à seleção. Aí ele chegou no Rio de Janeiro, pelo que eu sei da história, assim, né? O Zé Carlos pode contar mais detalhes aí, mas ele basicamente se hospedou no Copacabana Palace, em que o Zé Carlos era o gerente do hotel, e ela comentou com ele dessa frustração de não ter seleção brasileira de nanismo. O Zé Carlos ficou comovido com a história. O Zé Carlos não tem nanismo, tá? Ele não tem, mas ficou comovido com a história e começou a querer ajudar para garimpar atletas para montar essa seleção, para realizar aquele desejo daquela senhora com aquele filho, tal, argentinos. E o Zé Carlos começou a realizar o projeto, que era o Brasa, né? Então ele começou a garimpar os atletas, aí começou a montar a seleção. Depois disputamos Copa América com algumas seleções do Paraguai, do Peru, né? Então, e aí tem diferença de idade? Como tem o Sub-14, Sub-16? Não tem pela falta de atletas, e pela questão de logística também, né? Temos atletas em 2, 3 em cada estado. Aí né? Você pode jogar o garoto que tem 14 anos com outro que tem 30, por exemplo. O que faz a diferença? É a altura? São 2 requisitos. Primeiro, assim, a partida oficial em seleções, né, pela regra da Federação Sul-Americana, a partir de 16 anos. Então, 16... Aí não tem uma altura, idade máxima. Mistura tudo. 16 até os 40, 50, se você estiver em forma, você pode jogar. Então, a idade mínima, 16 anos. Tá? Nos clubes, como a gente tem aqui uma gestão interna, a gente pode, que agora na Copa do Brasil, a gente conversou com os presidentes, e eu pedi para que meu filho João Pedro jogasse às portas de fazer 14 anos.
Então houve um acordo entre nós e deixaram ele jogar com 14, como também tem outro clube que jogou com 16. Ele está com 15 agora? Não, faz 14. 14. 14, Então ele jogou, estreou e fez gol até. Então ele até pegou um certificado que ele foi o atleta mais jovem a fazer um gol. Até tem a camiseta aqui, Copa do Brasil, né? Isso. De futsal nanismo. Aí foi uma Copa entre estados ou não? A primeira, 2023, 2022, foi regional, né? Era a região sul, com o sudeste, com o norte e tal, e ganhou o sudeste aqui. Depois não teve mais Copa do Brasil, por quê? Porque não tinha clubes filiados ao Brasa, que virou COBEM. Hoje é a Confederação Brasileira de Esportes e Planismo, que também engloba outros esportes. Tem também do skate, tem basquete, mas o carro-chefe é o futebol. Certo. A COBEM foi criada, né, depois disso, e aí começou a buscar patrocínios, né? Tem dois tipos de patrocínio. Patrocínio o incentivado, que é aquele que a empresa bate do imposto de renda 2% lá, né? Então, hoje tem a LIF, né? A pessoa chama de LIF. Isso, né? Hoje tem até a lei de incentivo fiscal, ela bate e tem o patrocínio direto, né? Que é aquela empresa que quer, bom, eu quero apoiar, não quero patrocinar, não quero apoiar, não quero contrato, mas eu quero apoiar esse campeonato, eu quero dar um governo agora e tal. Então a CBF nos apoia o COBEM. A CBF. A CBF, Então, quando a gente foi agora na última Copa América. Apoia financeiramente? Financeiramente com passagens, né? Ah, tá. Às vezes com estadia também. Mas assim, não é. A CBF não tem ainda o vínculo efetivo, né? E também não tem assim um patrocínio. Ela apoia financeiramente algumas competições. Tanto é que os atletas foram visitar lá a sede da CBF, depois que voltaram da Copa América, né? E fomos medalha de bronze na última Copa América ano passado. A gente perdeu na Argentina na semifinal. E assim, então o COBEM ela foi criada para a gente oxigenar os atletas chegando na seleção, só que tinha a necessidade de você criar uma confederação para que tivesse também clubes filiados a ela, porque ela pudesse, como confederação, ter acesso à CBF e também outros patrocínios. E aí a gente vem para a nossa região aqui, para o Vale do Paraíba, Orlando. Onde é que o João Pedro pratica? Tem mais garotos com ele? Tem mais participantes? Como é que está a situação por aqui? Vamos lá. Temos hoje 4 clubes oficiais que estão filiados à COBEM, né? Tem o Surreal no Rio Grande do Sul, União Baiana da Bahia, o Carioquinhos do Rio e em São Paulo, Galácticos. E também tem um outro que fica lá... A sua sede é Caçapava? Caçapava, que é do Vale do Paraíba. E também tem a União Paulista, que fica em Mauá, Grande São Paulo, né? O Galácticos hoje está em Caçapava já formalizado. Temos você é o presidente do clube, você que montou tudo lá do Isso, Galácticos. montei diretoria, conselho fiscal, tesoureiro, então toda a diretoria foi montada por mim, eu sou presidente em exercício. A sede fica na Caçapava. Temos atletas hoje, o meu filho, Pedrinho, 14 anos, tem também agora o Vinícius, que também entrou para a gente agora, que tem 13, que é de Taubaté. Temos o Giovanni, que é de São Paulo, mas se filiou a nós também, que tem 17 anos. Um menino também que nos procurou, que ele é de Cruzeiro, também tem 15 anos. E os demais são de outros estados. Aí tem atletas que já são adultos do Rio de Janeiro, tem 2 do Mato Grosso, tem 2 de Minas, de Goiás. Mas jogam com você? Jogam conosco. E aí como faz esse encontro, né? Que na Copa do Brasil, como a gente fez para se encontrar, para ter entrosamento. Não dá para treinar. Não dá para treinar. Com esse pessoal de fora, não dá para você juntar todo mundo. O que a gente faz? A gente se reuniu uma semana antes da Copa do Brasil para treinar em Caçapava. Então, aí a gente tem que marcar, porque cada um tem que buscar recursos para a passagem por conta do atleta, a estadia aqui em Caçapava de um jeito, fala com a prefeitura lá, conversa com um com o outro, arruma estadia, a gente arruma alimentação, mas a passagem, o atleta paga a passagem. A gente treinou aqui uma semana inteira, né, full time, para ir para a Copa do Brasil, com um pouco de entrosamento, com um pouco de convívio, porque até também todos se conheciam, né? Ficaram quantos jogadores no elenco? Temos hoje uns 16 atletas, mas nessa Copa do Brasil jogou 13. Foram 13 Não, número bom, né? Número bom. E isso foi de futsal? Futsal. Quer dizer, tinha 5 jogando e tinha 8 no banco. Ou muda a regra? Muda, que são 6 na linha. Ah, tá. 6 na linha no gol. Para se cansar menos, né? É uma a mais, porque para preencher os espaços, né? Então são 6 na linha, no gol e a trave é menor. A trave é menor também. E o nível técnico da molecada lá, como é que é? Cara, excelente. Sabe jogar? Excelente. Bom de bola, viu? São bons de bola. A gente fala que eles são gigantes. As perninhas curtinhas ali, mas... Habilidosos. Tocando bem na bola. Habilidosos. E quem pode... Não é um jogo, assim, não é uma correria à toa. Tem a parte técnica. Tem muito. Porque assim, até nossa preocupação como dirigente é essa, né? Aí você conciliar a parte da inclusão social com a competitividade. Porque quem está de fora vê a inclusão. Pô, que bonito, eu não sabia, dá para jogar. E o fato, nosso objetivo é esse, é mostrar que esporte é para todos.
Depende da condição física. Mas atleta, ele quer ganhar. Quem vai jogar, quando vai vir lá do Mato Grosso para cá, para fazer jogo treino, jogo exposição, não, ele quer ganhar. Então o atleta, ele se condiciona, ele tem a alimentação dele, se prepara, né? Então a gente procura, até para quem vai patrocinar o clube de nanismo, no fundo também, o empresário também ele quer que tenha qualidade. Porque assim, até a gente brinca, né? Tem aquela, lembra o segredo do Tostines, da bolacha? Né? O segredo vende mais porque é fresquinho porque vende mais, né? Exatamente. Então, por que a gente não tem patrocínio hoje, né? Porque não tem muita visibilidade do esporte. Visibilidade, E por que não tem muita visibilidade? Porque não tem patrocínio. Então, uma coisa depende da outra. Então, se as empresas veem o futebol do nanismo, né, o esporte em geral, o nanismo, com algo de excelência, alto rendimento, eles investem mais, investindo mais, tem mais competições, tem mais visibilidade e a gente consegue fazer uma divulgação maior. Estou conversando aqui no City Sport desta terça-feira com o Orlando Alves, que é o presidente do Galácticos, o time de futebol de nanismo aqui da região, que disputou a Copa do Brasil, foi campeão, tem outras competições, ele vai falar para nós sobre isso daí. É legal, você que está nos acompanhando aí, daqui a pouco o Orlando vai falar também aí do Instagram, você que quer se interessar, quer ver como é que é feito o trabalho, porque é muito bom. Pega a molecada aí, a molecada não fica escondida não, a molecada vai jogar bola é coisa do Brasil. Nossa seleção tá ruim mesmo, então vamos prestigiar aí também essa molecada aí que tá, né, que tem, logicamente, esse problema, mas se vira bem com o futebol, o nanismo, aí a molecadinha vai indo, mais jovens, mais antigos, correndo atrás da bola e mostrando competência. O Orlando está fazendo esse belo trabalho, ele está aqui conosco no City Sport dessa semana, a gente volta já já. Fique ligado aí. São José dos Campos tem tudo o que você precisa e agora ficou fácil encontrar. Com o Achei São José dos Campos, você encontra comércio, serviços e lazer em segundos, direto do seu celular. Prático, rápido e feito para quem visita ou vive em São José dos Campos. Achei São José dos Campos. Baixe agora e descubra a cidade na palma da sua mão. E nós estamos de volta aqui com o City Sport na City TV desta terça-feira. Hoje recebo aqui o Orlando Alves, presidente do Galácticos, como eu falei aqui, não é do Real Madrid, mas que cuida do futebol, de nanismo da nossa região aqui, do Vale do Paraíba. Já contou para nós aqui na primeira parte do programa, tem um filho dele, o Pedrinho, que joga, que está participando, trazendo aí também outros integrantes. E é interessante isso, você que conhece alguém aí, você que tem perto de si, ou que tenha alguém mais distante que tenha, né, que seja uma pessoa com nanismo, pode, querendo jogar bola, o moleque aí, olha, tem espaço para poder jogar, e o Orlando Alves está contando essas histórias todas para nós aqui. Orlando, vocês fizeram a Copa do Brasil, time, aqui a Copa do Brasil foi não foi do clube, né? Não foi do Galácticos. Não, foi no Rio de Janeiro com quatro equipes. Então, mas era o Galáctico que foi campeão ou foi pelo estado de São Paulo? Não, o Galáctico. O Galáctico foi campeão. Foi com o seu time lá, sim. que trouxe a molecada, treinou antes, deu certo, foi para lá e ganhou. Exatamente. E você me dizia aqui antes que teve um torneio também, com um triangular aí com a Argentina aí? Marrocos. Em Marrocos, que vocês fizeram. No Rio de Janeiro também. Isso aí foi o quê? O experimento para ver mais ou menos como é que seria? Porque assim, como vai ter esse ano a Copa do Mundo... do Facundo, ele queria jogar contra os brasileiros, aí jogou. Isso, jogou. E aí isso aí já faz uns anos, né? Criou já a seleção e tal. Então, como eu falei, o futebol nanismo no Brasil é pioneiro, mas as seleções começou com a Argentina, né? Então, até peço aqui, eu também aproveito o espaço, peço às empresas que estão assistindo aqui esse programa, quiser patrocinar a seleção brasileira, né? Também tem um apoio com a CBF. Então, assim, é importante porque a gente precisa de patrocínio, né? Hoje, no futebol nanismo na América do Sul,
A Argentina, tecnicamente, está um pouco à frente do Brasil. Né? Então, eles têm até uma hegemonia no futebol hoje. Além de Brasil e Argentina, tem outro país? Paraguai. Paraguai também está praticando. O Paraguai tem o mesmo time. nível que nós aqui, briga dente por dente ali. E lá na Argentina, por exemplo, a AFA, lá, a Federação Argentina, dá um apoio maior para o time do nanismo, não dá? Sim. Mais do que a CBF, por exemplo? Mais. E assim, eles têm patrocínio também que ajuda muito, né? Então, por exemplo, assim, essa questão da parte técnica. Hoje em dia, nós temos a Argentina que tem um pouco, tecnicamente, acima da gente, por conta de condições melhores, treinamentos melhores e tal. E aí o que acontece? Chega o Mundial. Marrocos 2000, 2016. Vocês vão ter o Mundial agora, que é o primeiro campeonato mundial ou não? É o segundo. Segundo campeonato mundial de futebol e nanismo. Isso. E o Brasil participou do primeiro? Participou, a Argentina foi campeã. E isso foi quando? Acho que foi 2023. Você já estava envolvido ali com o pessoal? Estava envolvido já. E o que acontece agora? No Mundial agora... E agora vai ser no Marrocos. Marrocos, Então tem as seletivas, né? Então, tem seletiva, talvez vai ter em Minas esse ano, vai ter em São Paulo também. O técnico vem para cá, vê jogos do Galáctico, vê jogos dos times que são afiliados. Quem que é o técnico da seleção? Tem então o Marcos Vinícius. É do Rio? Do Rio também, né? E o que acontece? Aí vai ver os jogos lá, só que assim, tem uma defasagem técnica, um pouquinho para a Argentina. Chega o Campeonato Mundial. Quem paga a passagem, quando não tem apoio, é o atleta. Então, e tem que ficar um mês fora, porque tem que fazer a preparação, tem que viajar e tal. Então, vai sempre os melhores? Não. Vai ser para quem tiver uma condição financeira para poder bancar a sua... Nesse caso, a CBF o pessoal não está tentando conseguir alguma coisa a mais? O Zé Carlos sempre está se aproximando da CBF, sempre está tentando aí uma aproximação, mostra o nosso desempenho, né? Fomos agora terceiro lugar na Copa América, que foi feita aí recentemente, né? Então o Brasil tem, acho que é a segunda vez que a gente conseguiu o terceiro lugar na Copa América, mas assim, ainda não há, porque assim, o esporte ele não é paraolímpico ainda, né? Então a questão aí... essa é uma briga também que vocês estão para colocar na Paralimpíada. Exatamente, para ser esporte paralímpico, aí sendo paralímpico, né? Tem uma chancela maior. Claro, já tem uma condição melhor para buscar os patrocínios e os investimentos também. Quer dizer, nessa seleção que vai jogar em novembro no Marrocos do Campeonato Mundial, pode ser que muito atleta melhor de qualidade fique fora porque não tem, ele vai ter que bancar a própria a passagem. Exatamente. E além disso... A estadia no Marrocos também ou não? A estadia, às vezes a Cobem consegue lá uma condição melhor lá. Às vezes não são os melhores lugares do mundo, locais, às vezes são lugares tímidos, né? Depende, mas a gente dá um jeito lá. Agora, a questão é a seguinte, o atleta tem que ter condição financeira, às vezes ele tem até condição financeira de comprar passagem, mas ele trabalha CLT. Como é que fica um mês fora? Se ficar, perde o trabalho. Então tem tudo isso que você precisa administrar. Obviamente ele não é profissional, ele é um atleta amador que exatamente, tem que, se tiver possibilidade. Que nem o Pedrinho trabalha, já está com não, então quer dizer, está mais tranquilo, está só estudando. Isso aí. Tem jogador mais antigo assim, nesse pessoal, que eu digo, jogador de 30 anos? Tem de 40. 40 anos? Tem agora que se aposentou agora no Surreal lá, 45. Então agora não dá, 45 já deu, chegou. Já não está aguentando correr com a molecada ali. Daqui a pouco vira o japonês, agora o japonês lá, que está jogando hoje, o Kazu, jogou até 50 e poucos anos. Vai ter jogador. E nesse Mundial de Marrocos, quantas seleções, quantos países devem participar? Está fechado já ou não? Não está fechado ainda. Então estamos em negociação ainda, vendo quem vai, quem não vai, né? Mas geralmente, pegar pelo último aí, teve, acho que se não me engano, uns 7, 8 seleções, né? Porque ainda é um esporte que não está assim, em todos os países, né? E o Marrocos resolveu sediar a competição? Foi o Marrocos próprio que... Porque não tem uma FIFA, por exemplo, do futebol de nanismo, né? Quer dizer, então vocês são os países que conversam, os países que procuram abrigar essa competição, e aí o Marrocos acabou levando para lá. Isso, Inclusive, a gente até brinca, a gente torce para o Marrocos na Copa agora. Fizemos um vínculo com eles de amizade, então a gente tem a camisa do Marrocos lá, oficial, então a gente torce para o Marrocos, que o Brasil, infelizmente, está fora. Já saiu, né? Então, é Marrocos. Mas então vai ser em Marrocos a competição e essa proximidade entre as federações para viabilizar as competições. Voltando aqui agora para a Copa do Brasil, então assim, a gente fez a primeira Copa do Brasil de clubes esse ano, foi em maio, de 1º a 3 de maio. O Instituto Felipe Coutinho nos cedeu a seu instituto para fazer a Copa do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Aqui a bola da final, né? Essa é a bola? O Galáctico foi campeão. A bola que é utilizada, ela é igual a do futsal? Essa é do futsal mesmo, futsal, normal? É igual, isso não tem nada por dentro dela, não, ela é normal, né? Aqui todo mundo aqui autografou, o Pedrinho, meu filho, né? Que os atletas autografaram, né?
E aqui a camisa que a gente presenteou você. Obrigado, Bom, bonita presentear. camisa aqui. É a nossa medalha também aqui de campeões, né? Essa é de campeão. A gente... Tem a caneca que está A junto caneca com também você está aqui, a caneca que- dos clubes aqui, né? O Surreal, o Galácticos, União Baiana e o Carioquinhas. Nossa campanha, a gente começou vencendo de cara, né? O nosso principal rival, que é o Surreal, por 2-1. Foi o jogo de abertura. Quanto tempo é o jogo? 10 por 10. 10 por 10. 10 por 10. Ah. É isso mesmo, é 10 por 10. E o Surreal, a única diferença é que o trava é um pouco menor, né? Por causa do nanismo, eles cansam mais rápido ou não? Ou não tem esse Não, acho que não. Acho que ele. Não, assim, o que acontece, uma particularidade é que assim, os atletas eles têm níveis, também pode falar, até da condoplasia, níveis distintos de nanismo. Né? Eu não sei exatamente o número exato, mas sei que, sei lá, são mais de 100 tipos de nanismo. Tá. Então, tem uns que têm a perna mais encurvada, com um arco, né? Outros têm o pé muito curto. Então, o João Pedro, meu filho, é um dos mais leves. Então, atletas eles têm um pouco de dificuldade de correr, às vezes, por conta da formação. Né? Então, às vezes, dói as pernas, dói o joelho. Né? Muito confronto, muito contato, muito choque. Né? Então, às vezes, o joelho dói, eles têm que revezar mais por conta das dores físicas, que são um pouco mais... E aí, fazendo 10 por 10 é um tempo que dá para fazer um bom jogo, Isso, né? exatamente, com E qualidade. vocês ganharam todos os jogos lá? Todo jogo. 2-1 no Surreal Abertura, depois 3-1 no União Baiana, depois 5-1 no Carioquinhas, que meu filho fez o quarto gol. Né? Foi até uma placa lá, que ele foi o jogador mais jovem a fazer um gol em campeonato oficial da Cobem. E também no dia seguinte fomos campeões em cima do Surreal, que a gente pegou na primeira fase, 3-2. E meu filho também foi o campeão mais jovem da competição. O Galáctico foi o primeiro campeão de clubes da Copa do Brasil. E nós perdemos o jogo de 2-1 do Surreal, empatamos e viramos. O gol do título foi um gol de bicicleta. De bicicleta. No futebol do salão. Um gol de bicicleta. E tem ideia de levar para o campo, para um society, por exemplo, ou aí depende mais tem que ter muito mais jogador? Tem que ter mais demanda, né? Aí a demanda, porque assim, eu sei que no norte, né, no Gigantes do Norte, eles jogam campo, né? Mas aqui na Cobem, por exemplo, são filiados clubes para futsal, porque é a competição que tem de maneira externa, né, na Sul-América, que tem aqui no Brasil, então a quadra, por ser menor, a qualidade... Uma curiosidade, quem que escolheu o nome Galáctico? Foi você? Não, foram os atletas. Foram os atletas, o pessoal que... Isso. Né? Já que vamos fazer um time, vamos botar um nome bem pesado mesmo. Exatamente, de Galáctico e tal. E o Galáctico existia alguns anos atrás já, né? Agora que, na verdade, eles me conhecem... Pegando como eu cheguei nos Galácticos também, né? O Galáctico já existia, tá? Atletas do Rio de Janeiro criaram esse clube Galáctico, mas era informal. Eles se reuniam de vez em quando, vamos botar lá o time Galáctico, na época do Real Madrid, no auge, né? Ficou Galácticos. E aí eles me conhecem através do Pedrinho. Eu falo pro pessoal que o meu filho, eu brinco que ele vai ser médico, né? Ele fala, pô, pai, médico, mas o quê? Profissão nobre, né? Mas por que médico, né? Fala, porque você vai ser o médico, vai ser ainda oftalmologista. Aí fica duplamente curioso, né? Curioso. Por que oftalmologista? Porque é o cara que cuida da visão. E desde que você nasceu, você melhora a minha visão. No Brasil, a gente hoje 11 mil pessoas com nanismo, 11 mil, que para mim eram invisíveis, que eu não enxergava. Esse é um número interessante, são 11 mil? 11 mil. No Brasil? No Brasil. E graças ao meu filho, eu enxergo essas pessoas hoje, para mim antes eram invisíveis. Então ele... Você passou a ver o mundo de uma outra maneira, né? Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Quando eu vou em alguns lugares, eu vejo assim, pô, mas isso aqui está muito alto, vamos alcançar isso aqui, vamos adaptar isso aqui, vamos isso aqui. Já olha com o olhar dele, né? Ele tem que ter autonomia, claro. Você teve outro filho depois dele ou não? Tive a Sofia, estava com 9 anos. Normal? Também, estatura normal. Você ficou preocupado assim quando ficou grávida da esposa, tal, por causa do caso do João? Assim, a gente fica um pouco apreensivo, mas muito menos do que, né, do João, porque o João foi um choque, a gente não esperava. E também o João tinha 4 anos quando ela nasceu. Então a gente tinha uma experiência com o João já, então se vier, já estamos mais preparados, né? Mas não dá para comparar com o João, porque na época foi um choque. Você falou voltando do trabalho e da vida do seu filho, que é importante aí que o pessoal possa saber como é que é. Quando ele estava na escola pública, ele virou centro de atenção, molecado, Sim, ele vai crescer, não vai aquela coisa toda e tal. E o João hoje, como é que, depois disso, como é que ele vive, como é que ele se porta, como é que é a cabeça dele? Muito bem, eu até falo que ele lida muito melhor do que eu, que sou o pai, né? Eu até vi até engraçado algumas situações, né? Às vezes ele vai jogar bola com o pessoal da rua. Sério, vai brincar com o pessoal normal. E aí o pessoal acha que ele tem 6, 5 anos, né? E ele pega a bola e dá um chutão, e faz o gol. O pessoal, nossa, o neném tem uma bicuda, né?
Esse molequinho vai ser bom, hein? Ontem uma bicuda, mas ele tá com 14 já. E assim, eu lembro que um fato que marcou pra mim, a gente foi no aniversário dos amigos, ele tinha acho que 6, 7 anos, né? E aí os meninos lá, toca pau não, não sei o que e tal. E aquilo começou a me incomodar. Na mesa ali, me segurando e tal, pô, e aí me incomodou. Aí eu falei, minha esposa, eu vou lá, pode na casa. Ela falou, cuidado, vai devagar, porque, né? Aí eu lembrei, todo filho tem um pai, você tem que ir devagar, porque a criança às vezes fala na inocência, né? Mas eu cheguei lá, eu preciso orientá-los, né? Sem. Você falou pra criançada, pô. Eu falei, pessoal, é o seguinte, ó, galera, o nome dele é João Pedro, tá? Ah, é, tio? O nome dele é João Pedro, beleza? Ah, beleza, tio, valeu. Aí começou a chamar de João Pedro. Resolveu, né? De maneira sutil e tal, sem né, ser rude com nenhuma criança, porque também não vai dar para explicar direitinho também, né? Aí, chegou em casa e falei, João, aquela situação lá, eu vi que eu fiquei preocupado um pouco aqui, com o bullying, não sei o que, você não falou nada, por que você não se posicionou e tal, chamando você de anão? Ah, pai, porque eu sou. Eu tenho essa consciência. Então, assim, ele lida bem com isso, né? Ele lida bem, nunca reclamou nada na escola, que ele sofreu bullying de alguém e tal, né? Claro, agora vai fazer, tá com 14, já estou vendo agora, o Instagram dele, eu acompanho o Instagram dele, eu tenho a senha, eu acompanho lá. Então, vejo lá ele, né, querendo sair, namorar, né? Então, é uma fase que vai ter que ter um pouco mais de cuidado, porque ele pode ter algumas decepções, né? E a gente vê também, a gente segue alguns influenciadores que têm nanismo e eles contam as suas histórias, né? Também leu livros também de nanismo, então a fase da adolescência é uma fase difícil. Você se aprofundou nesse tema, né? Sim, você está procurando acompanhar tudo até para poder dar sempre um apoio para ele. Exatamente. E aí, assim, é um desafio para a gente, porque eu lembro que mesmo com a minha esposa, que a gente não está junto agora mais, tinha dilemas, né? Porque eu sempre gostei de expor o João. Vamos jogar futebol, vamos para o Rio, vamos para não sei o que mais, vai judô, vai tênis de mesa, que ele joga, futebol de mesa também ele joga bastante. E a esposa falava, não, mas está expondo o menino, está expondo, não sei o que, deixa ele um pouco mais em casa, tal. Então, e tem pais e pais, cada um tem uma visão, né? Então, na sua cabeça, isso era mais relevante, mas pode botar, vamos sair, vamos estar juntos. Vamos viver as situações. Vai ver o Corinthians lá no Itaquerão. Isso, Itaquerão foi lá 4 vezes. Na Arena. Neoquímica Arena. Orlando, fiquei. Ele quer diminuir a gente para Itaquerão? Já levou ele lá? Já levei 4 vezes. Já foi lá? É quente, só vitória. Só vitória. Foi contra o Avaí, foi contra o Mirassol, foi contra o São Paulo, semifinal da Copa do Brasil, só vitória. Então tá pé quente, o João Pedro aí. No dia a dia, ele tá estudando agora? Sim, tá na nona série, vai se formar agora esse ano, nona série. Ele estava na escola adventista, continua lá? Continua lá. Ele estuda junto com a criançada normal lá. Normal, né? Já todo mundo já conhece todo mundo, já tá. Sim. Às vezes até me surpreende, porque ele joga futebol, né? Lá entre classe, sempre chama para jogar, porque ele... Inclusive, voltando à Copa do Brasil, quem fez a abertura da Copa do Brasil lá no Instituto Felipe Coutinho foi o Zinho, tetracampeão mundial. Tava lá o Zinho, também o Jorginho tava lá. E quem fez o encerramento entre as medalhas de campeões, a bola lá, foi o Felipe Coutinho. Então, os molecados na escola viram o jogo lá com o Felipe Coutinho, com o Zinho. Pô, João, você é famoso, não sei o que mais. Tal, então, ele joga lá. Mas um dia eu vi uma foto dele no Instagram, até tomei um susto, porque vendo ele jogar a bola com o pessoal da idade dele, de estatura normal da escola, é Davi contra Golias. Ele tá aqui, os meninos de 14 anos tá desse tamanho. E ele joga, não sabe, ele vai pro pau, dá carrinho, marca, volta, ele... Quando ele joga assim, será que o adversário, por exemplo, tira um pouquinho o pé com medo de machucar, que é o garoto menor e tal? Olha, cara, eu não sei, nunca percebi Você isso. não percebeu? O que eu percebo assim é que no começo eles desdenham. Isso o garotinho Seca lá. o café com leite, né? O destino quando, marca. Exatamente. Isso aí. Quando vê ele pegando a bola, aí opa, o menino aí joga, hein? Fica esperto que ele joga. Então, assim, no começo até subestimam pela estatura, mas depois vê que ele tem técnica, aí começam a marcar sério ele. Você falou de 11 mil, né? Pessoas com nanismo no Brasil. Eu não sei se é um número grande ou é um número menor pela população do país. Esse número é do governo? É um número divulgado pelo governo aí. Tá no Google lá, né? Peguei no Google. Tá. E por aquilo que você tem percebido aí, por exemplo, há uma preocupação
A gente tem visto muito aí com outras classes e tudo mais, o bullying disso, daquilo, e hoje tem tudo sendo... Vamos falar do gordo, por exemplo. Você não pode mais falar que o cara é gordo, você não pode, né? Tem o caso do racismo, tudo mais, aquela coisa toda. Do nanismo aí que você tem pesquisado, você acha que em termos aí é de governo mesmo, o Orlando, tem tido uma preocupação do governo de dar um apoio para essa classe, alguma coisa assim, ou não tem nada que se venha a público aí? Então, cara, eu vou te dar aqui minha opinião, tá? Mas assim, eu até abro um parênteses que é superficial, Tá. porque assim, eu estou muito ligado ao esporte, né? Ao Galáctico, ao COBEM. Temos a associação ANABRA, que é a Associação Nacional de Pessoas com Nanismo, né? Que a Kênia é a nossa presidente, então pessoas muito engajadas, as mães são muito engajadas nisso, né? Então eu estou nesse grupo que eu acompanho assim, à distância, que assim, tem um remédio até, o Voxzogo, que é comprovadamente um remédio que ajuda as crianças a crescerem mais, só que tem que tomar até 16 anos. Esse remédio é muito caro. Se não me engano, é R$100.000 a caixa desse remédio. Então, para pedir esse remédio para o SUS, tem que estar pedido judicial, tem que estar com advogado, tem que ter o laudo, né? Então, é uma briga para conseguir esse remédio que não tem, pelo governo, a gente não consegue isso pelo SUS. E ele ajuda muito no crescimento comprovadamente. Em relação ao bullying, temos também lá algumas pessoas da NABRA que monitoram, né? Monitoram aí as redes sociais. É muito comum, infelizmente, esse pessoal de podcast fazendo piada com anão. Muito comum. E assim, são piadas pesadas mesmo, sabe? Piadas pesadas, desde de brincar com a parte sexual, a brincar com a parte do trabalho. E aí a gente consegue bloquear as postagens, a gente consegue lá responder e tal. Tá. Mas então, o que eu vejo é isso. Há ainda, para algumas pessoas, alguns comediantes, né? Há um sarcasmo em brincar com uma condição de alguém que tem uma limitação. E o governo é isso, eu vejo que o remédio não precisa ter mais acesso a essas pessoas, porque possam usar para crescer, sem precisar, como eu falei no começo do programa, quebrar a perna da criança. Pois é. Né? Tanto que o governo gasta dinheiro à toa, né? Podia olhar isso aí com um pouco mais de carinho e de atenção também para isso aí tudo aí. Orlando, em termos, vamos voltar a falar aqui do futebol. A Copa no Marrocos em novembro. Vocês viajam quando para lá? Então, estamos buscando ainda patrocínio, buscando ajuda, né? Mas a previsão é aí, final de outubro, né? E ficar lá numa pré-temporada rápida. Você vai junto com... Então, Carmen, eu ainda... O João vai? No João não vai. Não vai? Não vai por quê? Porque além de estar na época de escola, ele também não vai poder jogar, porque ele está com 14. E lá só até a partir de 16. E aí é a Confederação Sul-Americana. Aí não dá como você interferir lá, né? Tá. Não dá para dar de Trump, ligar lá e... Tira o cartão vermelho. Muda a regra aí que eu quero jogar com meu filho, né? Meu filho não dá. Aqui a gente consegue alinhar com os presidentes, né? É o nosso quintal de casa, mas lá não dá. Então, como ele não vai jogar e está na época de escola, eu também preciso alinhar meus trabalhos também aqui. Certo. Quero ir, estou me preparando para ir, mas não posso bater o martelo ainda. E o time brasileiro é bom? É bom. Dá para brigar com a Argentina lá, com o Marrocos? Dá para brigar. Marrocos também evoluiu muito, Marrocos, viu? Evoluiu. O futebol antes tem, você falou do Marrocos, outros países que você percebe que há um tratamento maior, que o pessoal se preocupa mais com a criançada, com o pessoal do nanismo ou não? Então, eu vou dizer assim, de uma maneira geral, não do esporte. É que assim, a gente costuma sempre vincular, né? Isso é uma coisa interessante. A gente vincula o apoio ao desempenho técnico, né? Então, imagino eu, né? Por as seleções estão de ponta lá, a Argentina, o Paraguai, que também está sempre ali, né, brigando pelos títulos, né? Deve ter uma estrutura melhor, porque consegue levar os melhores atletas. Então, mas eu não posso cravar para você, esse país tem mais atenção, mais... Eu vejo pelo desempenho deles na Copa América e no Mundial. Então, o Brasil, como eu falei para você, nem sempre vai os melhores atletas, porque a condição financeira não permite isso. Porque a gente pudesse, quanto que é o voo? R$100.000 de voo, tá aqui, né? Estadia, vamos ficar no hotel né, com conforto bacana e tal. Então, às vezes, os atletas têm que ficar no hotel, né? Ou um alojamento meio que precário, dorme mal, né? Interfere no rendimento, né? Isso aí é inquestionável. Exatamente, Então, assim, eu acho que, assim, pelo desempenho, acho que, né, Marrocos, Paraguai, a própria Argentina, devem ter uma estrutura melhor para poder levar mais melhores atletas, né? Você, depois que o seu filho nasceu, que você foi desenvolvendo esse trabalho todo e tal, você
foi chamado aqui na região, pessoas te procuram, você conheceu famílias, por exemplo, que tiveram filhos com nanismo, alguma coisa assim ou não? Vamos lá. Primeiro, assim, queria deixar claro aqui que esse é o primeiro programa que eu participo, né? Assim, é o primeiro programa que nos dá essa oportunidade de falar desse trabalho. Eu agradeço aí a oportunidade sua. Em relação a gente tem procura, assim, mas pelo Instagram, de pais que têm filhos com nanismo, que querem se vincular ao Galácticos. Então, na nossa rede social, sempre a gente recebe... Qual que é o Instagram seu que faz? Do Galácticos, _ esportes, no plural, _ nanismo. Tá? Então, quem quiser lá pode nos procurar no Instagram. Então, eu recebo atletas que me procuram de outros estados, porque vai na Coben, olha, Coben, como eu fiz lá com o Zeca no passado, quero... Então, mas você pode buscar um time, você fica em São Paulo tem um time em São Paulo, o Galácticos, aí direciona para cá. Então, tudo que cai lá é de São Paulo, direciona para cá. Direciona para você. É para mim, exatamente. Então, até tem um caso curioso, semana retrasada, eu conheço a Suelen aqui de Taubaté, pela NABRA, né, que é a Associação Nacional de Pessoas com Nanismo, e aí o filho dela, o Vinícius, que até fez a cirurgia aí da perna e tudo mais, e o Vinícius viu lá nossa postagem da Coben, da Galáctico, Copa do Brasil, e quis entrar no Galácticos. Aí procurou a Coben, não, procura o Orlando aí. Pô, Orlando eu conheço, tá aqui do meu lado. Já está trazendo novos jogadores aí. Exatamente. E ele quer ser goleiro. Goleiro é uma posição que tem pouca... mais difícil, Mais difícil. Todo mundo quer ser atacante, quer ser ala, né? Então, goleiro é uma posição difícil. Ele está com 13, então já vai fazer parte da nova safra aí, falando de renovação da seleção brasileira, né? O João está com 14, meu filho, ele está com 13, o outro está com 17, então já vamos renovar o ciclo de atletas, né? Porque tem uns 40 já que daqui a pouco estão parando. Legal. Estou conversando aqui com Orlando Alves, do Galácticos, do Clube do Futebol Nanismo da região do Vale do Paraíba, de Caçapava, representando o Brasil. A gente está chegando ao final da nossa conversa, a nossa entrevista desta terça-feira. A gente fala tanta coisa, para mim também é um assunto novo, um assunto diferente, Orlando. Eu não sei se você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar aí para fechar o programa aqui, fica à vontade. Tá. Não, só agradecer o convite, Carmen, mais uma vez aí a oportunidade. Para nós isso aqui é muito rico. Poder falar do nosso trabalho e falar para os pais, um recado em geral, né? O nanismo como foi a condoplasia que apenas limita a sua altura. Então, ele pode praticar esportes em alto nível, com bom rendimento, pode disputar campeonatos nacionais como a Copa do Brasil, pode disputar a Copa América, a seleção, pode disputar campeonato mundial. Então, assim, eu que sou o pai de nanismo, para mim, eu cheguei em lugares que eu nunca imaginei. Então, assim, imagina meu filho jogando na seleção brasileira. Para mim era algo, se ele tivesse estrutura normal, eu não imaginaria isso. Imagina ele com nanismo, e eu achei que não tinha como ele jogar futebol. E ele joga futebol, treina com a seleção brasileira hoje, pode ser um atleta da seleção brasileira, que é muito provável que seja pelo seu desempenho técnico. Então, esporte é para todos. Eu vejo hoje também um detalhe aqui também, um depoimento também curto. Meu filho jogou futebol no São Paulinho, aqui de Caçapava, e só tinha ele com nanismo lá. E tem um campeonato que a gente jogou em várias cidades da região. Quando foi jogar em Jacareí, tinha um menino que estava vendo lá ele jogando, e falou para a tia, tia, aquele menino tem nanismo. A tia, imagina, né? Ele é baixo, tá? O João não parece muito, quem não conhece não vai dizer que tem, porque eu falei, o nível dele é mais brando que tem, né? Certo. E o menino falou, não, pai, a tia, ele tem porque eu sei, eu tenho, ele tem também, eu sei que ele tem. E aí a tia depois procurou o professor da escola, pediu meu telefone, porque o menino viu que era possível jogar futebol mesmo tendo nanismo. São depoimentos que a gente fica super feliz, né, em saber que... É um bom exemplo. Ele pratica algum outro esporte ou não? Tá só no... Sim, não, tênis de mesa, judô, natação. Isso é legal, quer dizer, múltiplo atleta. Múltiplo atleta, O Instagram dele é Pedrinho _esportes. Ele pratica vários esportes. Para participar. Orlando Alves, foi um prazer tê-lo aqui, tá? Dispõe aqui da CIT TV, do nosso trabalho, né? Para a gente poder divulgar, que é muito importante, realmente, eu acho isso fundamental, para não ficar aí na escuridão, você fazendo esse trabalho que é muito sério, que é muito legal, que é um trabalho importante demais, social, bacana, e foi um prazer tê-lo aqui, espero que a gente possa colaborar com você em outras oportunidades aí. Então, leva um abraço para o João Pedro. Obrigado. Diga a ele que estamos torcendo por ele aí, sucesso, tá certo? E que em breve a gente vai poder, quem sabe, uma hora também trazê-lo aqui para a gente conversar um pouquinho. Não, maravilha, agradeço o convite, e quando puder também, que o Zeca, que é o presidente da Coben, aqui em São Paulo, que ele falou no Rio, também puder uma oportunidade de trazê-lo aqui, seria um prazer também, falar da seleção brasileira com mais detalhes, com mais riqueza de informações, que eu estou, assim, não tão por dentro quanto ele, para poder participar aqui. Também abraço para o Nicolini, né? Seu parceiro fiel aí. Meu parceiro Cláudio Nicolini, lá da Band Vale, aquele boca mardita lá. Orlando é um ouvinte nosso todas as manhãs do Bate-Papo Esportivo, lá da Band Vale, 102,9. Sempre legal. Muito obrigado, viu, Orlando? Obrigado. Bom, e com a presença aqui do Orlando Alves, nós estamos encerrando o nosso
City Esporte, da City TV, nesta terça-feira. Sempre terça-feira, um convidado mais do que importante, mais do que especial, para falar conosco do esporte da região. Todos vocês que sempre nos prestigiam, muito obrigado, viu? Um grande abraço, boa semana.